Bom dia, bem-vindos a mais um 5 minutos de doença inflamatória intestinal. Hoje mostramos 3 artigos focados nas particularidades da gravidez na doença inflamatória, focando na segurança das terapêuticas médicas avançadas, morbilidade materna e qualidade dos cuidados. Vamos a isso? O primeiro artigo é Safety of Advanced Therapies in Pregnant Women with Inflammatory Bowel Disease, a Systematic Review and Meta-Analysis. O primeiro artigo responde a uma questão central no panorama terapêutico atual da doença inflamatória. Quão seguras são as novas terapêuticas médicas avançadas na gravidez? Nesta revisão sistemática com meta-análises, os autores incluíram 67 estudos observacionais, correspondendo a mais de 17 mil gravidezes com exposição à terapêutica médica avançada, quer anti-TNFs, vedolizumab, ustekinumab ou inibidores da JAK. Notavelmente, não foram identificados artigos sobre outcomes de gravidez em doentes sob moduladores dos receptores sfingosina-1-fosfato ou anti-interleucina 23. Avaliaram outcomes como aborto espontâneo precoce, baixo peso e malformações. Os resultados mostraram um perfil de segurança globalmente favorável, com taxas globais relativamente baixas dos outcomes e semelhantes às da população geral. Foram identificadas algumas diferenças entre as classes, nomeadamente uma prevalência mais elevada de aborto precoce com inibidores da JAK e ustekinumab e parte pré-termo com vedolizumab, embora estes dados sejam derivados de estudos observacionais e, portanto, a sua interpretação deve ser cuidadosa. Contudo, o resultado mais importante é outro. Na meta-regressão, os principais determinantes de complicações não foram os fármacos, mas sim a idade materna, a atividade da doença na concepção, duração de doença e exposição ao fármaco no terceiro trimestre. Mesmo assim, os autores postulam que a associação com a terapêutica no terceiro trimestre possa refletir doença mais severa com necessidade terapêutica intensiva e não propriamente um efeito direto do fármaco. Isto reforça uma mensagem já conhecida, mas agora com dados mais robustos. Manter remissão é o mais importante para otimizar os outcomes materno-fecais e a descontinuação desnecessária de terapêutica poderá ser mais arriscado. O segundo artigo é Assessing the Impact of Delivery Method on Severe Maternal Morbidity Among Individuals with Inflammatory Bowel Disease, a Population-Based Study. Passando então do feto para a mãe, este segundo artigo visa responder sobre se a via de parto influencia o risco materno da doença inflamatória. Neste estudo populacional retrospectivo canadiano, os autores compararam quase 7 mil partos em mulheres com doença inflamatória com quase 34 mil controlos, entre 2013 e 2019. O outcome primário era morbilidade materna severa ou mortalidade materna entre a 20ª semana de gestação e D42 pós-parto, e incluía 44 complicações graves, como hemorragia major, complicações cardiovasculares, sepsis, entre outros. Os resultados mostraram que as mulheres com doença inflamatória têm maior risco de morbilidade materna severa, com taxas 3 vezes superiores no anteparto e 30% superior no pós-parto. Contudo, no pós-parto, esta associação apenas foi estatisticamente significativa na doença de Crohn e persistiu mesmo após controle para a via de parto, cesariana versus vaginal. Este estudo sugere, assim, que o risco materno está mais relacionado com a própria doença do que com a via de parto, reforçando mais uma vez, através de evidência derivada de um contexto de cuidados de saúde gratuitos e universais, que a decisão sobre a via de parto deve continuar a ser individualizada e baseada em indicações obstétricas e situações específicas, como a doença perianal ativa ou não. Importa, contudo, realçar que, no que toca à morbilidade anteparto, os autores não desagregaram os resultados por tipo específico de complicação, nem identificam os principais drivers individuais do aumento de risco na doença inflamatória, não sendo, portanto, possível tirar conclusões a este nível. O terceiro estudo é Quality of Healthcare Delivery in Inflammatory Bowel Disease Pregnancy, a Scoping Review. Por fim, mostramos um olhar mais global. Estamos a prestar bons cuidados a estas doentes? Nesta revisão, os autores analisaram a qualidade dos cuidados durante a gravidez na doença inflamatória, tendo incluído 77 estudos. É evidenciada uma lacuna significativa no conhecimento especializado entre profissionais de saúde não especializados e doentes, o que pode comprometer a adesão à medicação e aumentar a ansiedade.
Destaca-se ainda a importância crítica das equipas multidisciplinares na melhoria do prognóstico clínico. Modelos que integram gastroenterologia e medicina materno-fetal mostraram outcomes perinatais semelhantes à população geral, mesmo em doentes com doença mais grave. Contudo, o acesso a estas equipas ainda é bastante limitado, muitas vezes dependente da geografia. De facto, as diferenças no acesso aos cuidados de saúde especializadas foram uma das principais lacunas identificadas para os cuidados de qualidade. Portanto, em resumo, as terapêuticas médicas avançadas parecem globalmente seguras na gravidez e o controle da doença é o principal determinante de risco. A doença inflamatória associa-se a maior mobilidade materna, mas o método de parto não altera esse risco. A qualidade dos cuidados ainda é variável e os modelos multidisciplinares são fundamentais para otimizar outcomes. E, portanto, na gravidez, o foco deve ser o controle da doença, decisões individualizadas e cuidados integrados. Muito obrigada e não percam os próximos episódios.